Quando a gente olha a história do Brasil, Desculpa, a gente não tinha esse curso de partos, que é, na verdade, a obstetrícia. Curso feminino. Então, assim, não se ensinava a arte da obstetrícia, que é a arte de estar ao lado. Então, assim, quando a gente para pra pensar nisso, então, nos outros países tem, quando a gente pega a Holanda, né? Eu sei que é complicado comparar, mas quando você pensa na Holanda, 50% a 80% dos partos da Holanda são a domicílio, custeados pelo governo. Aí quando você pensa no Brasil... Com quais profissionais? Com midwives. Né? Então, seria uma assistência ao parto descentralizada. Totalmente. Né? Então, lá é separado. Porque também a gente vai fazer um videocast sobre parto domiciliar, já está agendado, e com uma enfermeira obstétrica. Infelizmente, não é Telemic, ela tem videofobia, ela já falou. Mas é outra tão maravilhosa quanto, mas que né, como ela é professora da UFES, a Priscila. Maravilhosa. Ela é professora da UFES, ela teve um parto domiciliar, mas ela não atua tanto pela cadeira que ela ocupa, a profissão que ela tem. Mas, enfim, é assim, separa o joio do trigo. Eu tenho mulheres de risco habitual que podem ser atendidas em casa e temos mulheres de alto risco que vão ser atendidas no hospital. E de risco habitual que também devem ser atendidas na maternidade. Por exemplo, quem tem uma cesariana anterior não é atendida mais numa casa de parto. Mas às vezes acontece de uma de risco habitual que foi indicada domiciliar precisar ir para maternidade. Problema? Nenhum. Agora aqui a gente tem. Porque eu me lembro perfeitamente em 2016, quando eu tive meu segundo parto de Catarina, eu tive que ter um médico de backup. Por quê? Porque corri o risco de eu ir para o plantão e sofrer violência obstétrica, porque o profissional médico que me atendesse poderia simplesmente não gostar da minha decisão de ter um parto domiciliar. E por isso poderia acontecer violência obstétrica. E como é que acontece violência obstétrica nessas situações? Acontece na punição pela sua audácia de ter desafiado aquele sistema, né? E isso não aconteceu, isso obviamente não aconteceu comigo, graças a Deus, porque eu tive meu parto, né? Em casa, não teve nenhuma intercorrência. Mas eu conheço várias mulheres que precisaram de transferência e que foram violentadas com ameaça, seu bebê vai morrer, botaram um bebê na UTI sem necessidade, vai ter que ficar na UTI, você é irresponsável. Então... E como fazer para mudar, né? Primeiro as mulheres, né? Nós precisamos... E assim, e ter pessoas nossas dentro da gestão, né? Então assim, em 2013, lá no Ministério da Saúde, tinha a doutora Esteve Lasso, maravilhosa. Tinha Doulas trabalhava no Ministério da Saúde para fazer a cartilha, para fazer... Né? Então assim, quem a gente tem hoje? Rafael Parente do Satanás, assim... Parente de... Porque, assim, nem sei se a gente pode falar aqui. Ai, meu Deus, ainda bem que a gente nem é tão famosa. Vocês percebem uma certa onda vermelha aqui, né? Não é, gente, não, assim, eu tô aqui falando do que eu vejo. E eu vejo um secretário falar que não tem problema fazer Cristelé em rede nacional no lançamento de uma política. Então, assim, ele destruiu uma política que já estava posta. Uma manobra que já é proscrita pela OMS, diga-se de passagem, como que eu denomino uma pessoa que ensina a fazer o Cristelé em rede nacional, lançando uma política para diminuir a mortalidade materna, sendo que o Cristelé aumenta a mortalidade? Entendeu? É difícil defender alguém assim. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa mudar a gestão. A gente precisa mudar as pessoas que estão cuidando da nossa saúde. Para cuidar de fato da nossa saúde. Porque não estão cuidando da nossa saúde. Então, assim, é o início da vida. Um governo, uma prefeitura, enfim, seja do âmbito federal, estatal ou distrital, que não importa com o início da vida, não se importa com a saúde materna e infantil. Não se importa com mais nada. Ele vai se importar com o quê? Porque, assim, se a mortalidade neonatal enorme e materna, esse país não cuida. Então, assim, eu queria trazer um dado para vocês. Hoje, 2022, nós temos índices de mortalidade materna parecidos com os de 1992. Então, assim, 30 anos. Por que no Brasil as mulheres morreram, as gestantes morreram tanto de Covid comparado aos outros países? Fica aí uma reflexão. Foi o país que mais... Foi o país que mais morreram gestantes na Covid. E, assim, e isso é devido ao nosso índice de cesariana, né? Então, assim, como que você faz uma cirurgia em alguém que já está entubado? Com a síndrome respiratória. Complicadíssimo. Isso aí é outra coisa que nós podemos debater, né?
Mas é isso, gente. A gente precisa, né? A gente está próximo de eleição, então assim, não estou falando de A nem de B, mas sim, pesquise quem apoia a saúde materno-infantil, quem fala sobre materno-infantil nesse país. Muito mais importante do que, sou contra, sei lá, pensa assim, quem está cuidando do início da vida? Quem tem uma proposta de saúde pública? De verdade, de fato, que atende a maior... O nosso país é SUS. E quem não tem? E quem não tem essa política? E quem joga contra essa política? A gente tem que pensar também, para não dar o nosso voto. Né? A gente já teve essa experiência desastrosa com a Rami, Gente, isso foi um retrocesso absurdo, sabe? A Rami não fala de casa de parto, só pra gente ter uma noção. A Rami não fala de casa de parto, a Rami não fala de direitos sexuais e reprodutivos, enfim. A gente precisa voltar, né? A Rede Cegonha também tem suas falhas, mas a gente precisa voltar com transporte seguro para gestantes, que é uma coisa que a gente não tem. Gente, se todo município, se toda prefeitura tivesse assim, eu dei o nome, que tem um projeto, um partomóvel, que é o quê? Que é uma ambulância, posso falar isso aqui em rede? Pode. Que é o quê? É uma nacional. É uma ambulância, entre aspas, mas dentro dessa ambulância, na verdade, é um consultório. E ali dentro tem uma enfermeira obstétrica, uma obstetriz, ali dentro tem uma parteira. E tem um telefone ali dentro. Então, a gestante atendida nesse município liga, quem tá ali de plantão, vai até a casa dessa parturiente, examina ela, vê se ela tem trabalho de parto ou não. Se tiver, leva na porta para não peregrinar. Peregrinar é um dos motivos que matam mulheres nesse país, que matam gestantes nesse país, né? Caso da Aline Pimentel aqui, que foi tão bem falado. Então, assim, dá um transporte seguro. Não tá em trabalho de parto, essa mulher não vai pegar um ônibus para a maternidade para voltar. Essa enfermeira vai atender ela e vai falar, olha, ainda não tá na hora, mas você me liga que eu te levo. Olha só, a gente tá falando de um país SUS-dependente, de um país que não tem carro. A maioria das pessoas não tem um carro para levar ali no hospital. As mulheres vão de ônibus. E eu conheço uma doula, inclusive, que nos primeiros 3 partos dela, ou nos primeiros 2 partos, ela foi de ônibus para a maternidade. Ela tem até uma história que o pneu furou em frente à UFES ali, ela teve que sair, ela com contração. Olha que loucura. Gente, isso não é um país que cuida do início da vida. Tem que... enfim, são essas pautas que a gente carrega e a gente pode ficar aqui, né, o dia inteiro conversando sobre a defesa do SUS e defesa da saúde materna e infantil. Mas a doula a doula é essa profissional. A doula é uma profissional central na saúde materna e infantil. Contratem doulas, vocês, gestores municipais, contratem doulas para debater sobre saúde materna e infantil, né? Eu tenho algumas críticas, por exemplo, a nossa Secretaria de Saúde, a saúde da criança e do adolescente da SES é maravilhosa. Mas a coisa da materno ali, da gravidez, da Rami... Nasceu o bebê, morreu a mãe, aqui, ó, anda muito devagarosamente, conheço pessoas lá incrível, mas a gente ainda tá patinando. O Covid trouxe uma paralisação, né? Mas, gente, nós precisamos retomar urgentemente, porque paralisar os grupos de gestantes das unidades de saúde, os grupos de perdia, né? Não foi bom para nós, não foi bom para a população. Então, retomemos todos os nossos grupos de gestantes, conversar, pré-natal em grupo, retomemos com a saúde materna e infantil, seja lá o nome que a gente quiser dar, mas a gente precisa cuidar dessas mulheres e desses bebês. Agora eu quero trazer um outro tema aqui pra gente